Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena que mais parece um século. Os dias estão todos iguais, né? Parecem que todo dia é feriado. Depois do final da reabertura, né? Com o decreto da reabertura, não são tantos dias iguais, mas parecem iguais. Estamos aqui mais uma vez para falar de algo que diz respeito aos estudantes desse meu Brasilzão. E eu escolhi um tema muito interessante para falar com vocês nesta videoaula, que é a dissertação argumentativa. E essa vai especialmente para aqueles que estão coçando a cabeça sem saber como eu vou escrever uma redação no Enem. Parece aquela menininha do desenho do Gru, né? Do meu malvado favorito. Você tá fofinha! E às vezes a dissertação não sai tão fofinha assim, não sai tão engraçadinha. E pior, né? Não tem uma nota interessante. Então eu venho aqui hoje, especialmente falar dela, que é o terror de todos os estudantes em época de Enem. Dissertação argumentativa. Onde vive, como se reproduz, como... Não, parou por aí, né? Vamos ficar no como se reproduz e como vive, que é melhor. Então, quando falamos de competências, estamos querendo nos referir a como vocês irão fazer, não é? A habilidade vem do saber, então... É o que vocês sabem, e a competência é como vocês colocam isso em prática. A dissertação argumentativa ela vai obedecer uma certa estrutura frasal que eu vou falar no final do vídeo, então vocês não podem perder a videoaula, porque senão vocês vão saber as 5 competências, mas não vão saber os 3 pilares da estrutura frasal, então fique aí até o final. Pode parecer algo muito abissal, mas entendam que quando nós conhecemos essas 5 competências e as diretrizes que vão nortear a escrita desse texto, fica mais fácil a gente começar a pensar na dissertação argumentativa para o Enem e para os vestibulares em geral. Então, pessoal, a primeira competência é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pode parecer um palavrão, mas na verdade é uma coisa simples. Você precisa dominar a escrita na norma culta da língua portuguesa. Então, não vamos escrever um texto assim, nós vai, nós volta, nós fica, nós fumo, né? Bom, no dia de hoje eu vou falar sobre tal assunto. Esse tipo de vício na escrita, na linguagem, ela tem que desaparecer com os exercícios. Vocês precisam exercitar essa parte da escrita para não ficar uma coisa sem sentido, como eu disse anteriormente. Precisa fazer sentido, precisa demonstrar que você domina a escrita da língua nativa. Então, ter um bom começo, trabalhar os aspectos frasais de forma coesa, faz com que a dissertação ela fique aprazível de se ler, não é? Não estamos aqui querendo que vocês falem em latim ou escrevam em outra língua, mas fundamentalmente observar as regras, não só de escrita, mas de pontuação, de uso da vírgula, de uso dos conectivos, entre outros aspectos. A concordância verbal, a concordância nominal precisam ser usadas da melhor forma possível. Isso vai demonstrar que você é prolixo, não é, na língua portuguesa. Pode ser que você não goste, que a gramática seja chata, seja decoreba, entre outros aspectos. Muitos alunos acham que é chato estudar a língua portuguesa, mas quando a gente entende, não é, por que ela se formou e de que forma ela se formou, a gente vai entendendo que é uma língua deveras, né, complexa, mas que ao mesmo tempo é muito interessante de estudá-la e aplicá-la dentro da escrita, tá certo?
Então, pessoal, a segunda competência, né, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Professor, é bula de remédio? Não. É uma coisa muito simples que se resume a poucas palavras. Você precisa conhecer o objeto que você vai falar sobre e contextualizá-lo com as várias áreas do conhecimento. Quais seriam as áreas do conhecimento? A política, a economia, a cultura, os aspectos psicossociais, psicoeconômicos e por aí vai. Tem uma gama infinita de áreas do conhecimento que vocês podem usar para discutir o objeto que vocês vão escrever. Lembrando que o ano passado o tema do Enem foi muito controverso e falava sobre o acesso ao cinema. Muita gente achou que era acesso à produção cinematográfica, mas lendo a proposta, eu entendi que ele estava querendo falar do acesso ao cinema enquanto acesso físico, acesso dos deficientes, acesso das pessoas de baixa renda, entre outros aspectos. Então, vocês observaram? Eu estou falando do acesso ao cinema, mas estou falando de uma área direcionada, que é o acesso ao cinema a deficientes visuais, auditivos, pessoas obesas e pessoas que moram distantes das salas de exibição. Percebam que há uma diferença entre o objeto, eu estou pegando o meu objeto, estou contextualizando ele dentro desses aspectos, dentro dessas áreas do conhecimento. Então isso é importantíssimo para a gente conseguir desmembrar esse assunto contextualizando ele com as áreas do conhecimento, mas trazendo de uma forma coesa e coerente. O terceiro aspecto é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando eu falo em selecionar, eu volto naquele exemplo anterior. Eu estou falando de acesso ao cinema e estou falando de vários aspectos sociais. Então, eu estou falando dos surdos, não é? Dos surdos mudos, dos obesos, dos deficientes físicos, dos amputados, dos moradores da periferia. Então, se eu fosse criar hoje uma redação que englobasse esse tema, acesso ao cinema, eu iria selecionar um nicho, selecionar um grupo para discutir. Eu vou falar de surdos, mudos, eu vou falar de deficientes, deficientes visuais, eu vou falar de obesos, eu vou falar de moradores da periferia. Como é que eu vou organizar isso? Eu vou pegar o objeto, eu vou selecionar os assuntos e vou orbitar em torno da minha escrita. Então eu posso, dar um exemplo aqui singelo, o acesso ao cinema, por exemplo, dos deficientes visuais, né? Começa por a dificuldade do deslocamento, a sinalização nos shoppings, detectores auditivos para eles ouvirem, né, sinalizadores, e a dificuldade que eles têm de encontrar, por exemplo, uma sala de cinema que tenha um intérprete, né, um intérprete auditivo. Vocês percebem que existem uma gama de aspectos que eu posso associar ao objeto e, assim, construir a minha narrativa. Por isso que é importante eu selecionar, relacionar e organizar, porque senão eu começo falando de deficiente visual e acabo falando de obeso. Eu misturo as estações, eu misturo os aspectos, e isso não pode acontecer dentro de uma escrita de um texto dissertativo argumentativo. O quarto aspecto é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu acho que isso é autoexplicativo, não é? Eu falei lá de coesão e coerência textual, então a gente tem que englobar tudo: acentuação, grafia, parafrase, coesão textual, coesão
textual eu já falei, e desculpem o lapso da tia doida, mas aí temos a concordância verbal e nominal, né? Eu não posso falar nós não vai para lugar nenhum, né? Nós vamos. Então, esteticamente fica entendível a escrita. Então, nós temos sempre que observar a forma e colocar no gênero e no grau adequados para que faça sentido. Essa construção ela vai ter que englobar todos esses aspectos que a gente já discutiu anteriormente, mas também incorporar esses outros elementos que são importantíssimos para a escrita, para a construção da dissertação e argumentação. A quinta competência é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aí você vira e fala assim, tá, e como é que eu faço isso? E aí eu respondo para você, simplesmente escrevendo dentro de tudo que você desenvolveu ao longo da escrita, uma proposta. Vou retomar aquele exemplo que eu dei do acesso ao cinema. Então eu estou falando de deficientes visuais, e como é que eu melhoro essa recepção? Como eu facilito o acesso do deficiente visual a uma sala de cinema, por exemplo? Implantando políticas públicas que adotem o uso de intérpretes auditivos nas salas de cinema, que abarquem todos os deficientes visuais que estejam na sala. É uma proposta. Você está respeitando os direitos humanos e dialogando diretamente com aquilo que você escreveu. Então percebam, nesse sentido, eu preciso só complementar falando da estrutura da dissertação. Geralmente, nós temos um limite de 30 linhas na dissertação argumentativa do Enem, ou no próprio vestibular. Vai orbitar, vai ficar entre 20 e 30 linhas. Aí, como é que eu faço isso, professora? Como é que eu escrevo algo tão complexo em 20 ou 30 linhas? Da seguinte forma, eu vou separar em três estruturas. Então, eu vou ter a tese, que é onde eu vou discutir o meu objeto, elencar, contextualizando com as áreas do conhecimento, trazendo argumentos contrários e que dialogam de acordo, né? Ou seja, o pós e o contra vão estar contextualizados ali naquela primeira parte, e eu não vou gastar mais que 8 linhas, então eu preciso selecionar, organizar, relacionar tudo isso dentro dessas 8 linhas. Então eu pego o objeto, dialogo com as áreas do conhecimento, faço a argumentação e encerro o parágrafo. No desenvolvimento eu vou usar geralmente 2 a 3 parágrafos. Por isso que é importante vocês organizarem o que vão falar. Porque se eu for me alongar muito nos aspectos sociais, políticos, econômicos, etc., e pegar vários subgrupos dentro desse objeto, eu me perco e eu não consigo falar tudo em 2 únicos parágrafos. Então, o ideal é que eu sempre trabalhe com 2 aspectos, né? Lembrem que eu falei do objeto e da contextualização. Então, eu contextualizo ele, por exemplo, na área política e econômica e na área cultural, por exemplo. Eu vou desmembrar em 2 aspectos, em 2 tópicos, e vou dialogar com esses 2 tópicos. Terminei um assunto em um tópico, eu vou pular para outro, discorrendo sobre o assunto o segundo assunto que eu elenquei na minha tese. E por que você está falando, professora, tese, antítese e síntese? Ou introdução, desenvolvimento e conclusão? Porque é a estrutura, não pode sair daí. Você tem que manter essa estrutura, porque senão a coisa fica sem sentido, fica bagunçada, fica uma coisa assim, né? Socorro, onde estou, quem sou eu, onde vivo, de onde eu vim, para onde eu vou. Portanto, eu preciso elaborar o objeto, contextualizá-lo no primeiro parágrafo, que eu chamo de tese, mas que a gente pode dizer que é a introdução. Vou desenvolver em 2 parágrafos no máximo o assunto, contextualizando, né, com os 2 argumentos, observando os 2 aspectos das áreas do conhecimento que eu elenquei, e
eu vou concluir com a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela vai sempre dialogar com o desenvolvimento e com a minha introdução, mas ela vai ter que respeitar alguns parâmetros, por exemplo, os direitos humanos. E assim como a tese, ou seja, assim como a introdução, eu preciso ter aí um máximo de 8 linhas. Então vamos fazer uma conta rápida. Se eu preciso ter 30 linhas na minha redação dissertativa argumentativa, eu vou usar 8 para a introdução e 8 para a conclusão. Eu vou ter 14 linhas para desenvolver, então eu divido 7 para cada tópico e ali eu desenvolvo. Sempre observando as regras, as normas, a norma culta da escrita, aos conectivos, a concordância, a coesão e a coerência. E eu vou continuar batendo nessa tecla até o fim da minha vida. Por quê? Porque quando a gente começa a ler uma coisa, eu estou lendo sobre determinado assunto e daqui a pouco eu começo a ler sobre outro, eu me perco. Eu não consigo encerrar o raciocínio daquele primeiro assunto e entrar no segundo assunto. Fica uma coisa muito distante, muito desconexa. Então eu preciso ter em mente que uma dissertação argumentativa, para ela ser nota 1000, ela precisa obedecer não só as 5 competências, mas também obedecer a essa estrutura, não é? Que vocês tenham gostado dessa videoaula singela de hoje. Espero que as dúvidas, os fantasmas a respeito de dissertação argumentativa tenham sido esclarecidas. Quem gostou e ficou até agora, eu agradeço a ficarem até o final. Não deixem de curtir o vídeo, de postarem observações ou darem ideias de próximos vídeos e se inscrevam no canal. E a tia foi embora, postou e saí correndo. Fui!